dia, viajantes! Tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o Marrocos. Em primeiro lugar, por que o Marrocos? A gente tinha feito algumas viagens e uma delas foi para o México, que eu vou contar em outros vídeos. E a gente gostou muito do México, por ser um país bem diferente, várias coisas diferentes que a gente não tá acostumado a ver por aqui. A gente viu lá no México e a gente achou isso muito legal. E por causa disso a gente acabou escolhendo Marrocos como o nosso próximo destino na nossa próxima viagem. Quando que a gente foi para o Marrocos? Em outubro de 2015. Por que outubro? Porque a gente tinha 20 dias para viajar e a gente também queria conhecer Portugal. O Marrocos, durante o verão, é muito quente. No deserto chega a 40 e poucos graus. Seria muito quente para a gente ir lá nessa época, a gente estava até com medo de passar mal. Então a gente viu que um mês bom para ir para o Marrocos e que não era tão quente era entre setembro e outubro. E Portugal, que foi na mesma viagem, o melhor período para ir, que a gente também não pegaria tanto calor, mas também não estaria tão frio ainda, seria entre setembro e outubro também. Então por causa disso é que a gente foi em outubro, porque fechou os dois países na mesma data, a gente conseguiria visitar num clima bom em ambos. A gente foi em outubro, eu super recomendo outubro, não tava aquele calor de matar, não tava frio também, deu pra aguentar bem tranquilo, a gente passeava, não chegava a suar, sentia bastante calor, mas o clima lá é seco também, então a gente não suava, em nenhum momento a gente sentiu aquele calor de meu Deus, tô passando mal, acho que vou desmaiar. Então eu super recomendo em outubro. E no Marrocos as línguas mais faladas são francês e árabe. Normalmente a gente viaja sempre sozinho, a gente faz o nosso planejamento nas cidades que a gente quer ir, o que a gente quer visitar e a gente arruma a mochila e vai. Só que no Marrocos a gente não fala nem árabe e nem francês. Então a gente começou a pesquisar alguns passeios que a gente pudesse pegar lá, porque a gente talvez não fosse conseguir se deslocar tão bem quanto a gente se desloca em outros países que falam as línguas que a gente sabe falar. Quando a gente começou a pesquisar os passeios, eu acabei encontrando um tour por 950 euros por pessoa. Eu comecei a ver os passeios também, os valores e tudo mais, os hotéis, e acabou que a gente optou por fazer o tour, por pegar o tour, contratar o tour, porque ele não sairia tão mais caro assim, e como é um país diferente, tudo é diferente. No Booking a gente vai olhar os hotéis, tudo parece estranho, a gente não tem certeza se as imagens que estão lá são as imagens reais quando a gente for chegar no local. Então a gente optou por pegar o tour, pagar um pouquinho a mais e ter esse conforto que a gente não passaria por perrengue durante a viagem. Então a gente pegou o tour privado, então era só eu e meu marido num carro 4x4. Foram 12 dias. As cidades que a gente visitou foram Casablanca, Rabat, Fez, Meknes, Ouarzazate, Essaouira, Marrakech e a gente também passou uma noite no deserto, que foi bem legal. Eu particularmente ainda continuo preferindo viajar sozinha. Por quê? Porque eu acho que viajar sozinha dá mais liberdade. A parte do planejamento eu acho muito legal planejar e ficar vendo os lugares que a gente vai visitar, as cidades que a gente vai visitar. Em segundo lugar, se a gente planejou alguma coisa, chegou lá e não tá tão legal assim, vai embora. A própria parte de andar pela cidade, pegar metrô, ônibus, trem, eu acho bem legal, porque é a oportunidade que tu tem de conhecer como é viver naquela cidade, o que as pessoas passam todo dia, como que elas pegam o metrô, se tem muita gente que pega, se o pessoal anda mais de trem, de conhecer a cidade como um todo. E no tour, isso não existe muito. É um carro que tá lá te esperando, então de manhã tu acorda, toma café, entra no carro, te leva no local, tu desce do carro, visita aquele local, volta pro carro. E até mesmo a questão de restaurantes, né? Então não tem aquilo de, eu andei pela rua, eu achei esse restaurante legal, vou entrar e vou comer. Não. O tour vai te levar para aquele restaurante que tá planejado para te levar. Mas também, por outro lado, tem a parte cultural. A minha opinião é que a parte cultural é bem maior do que quando se viaja sozinho. Porque em todos os locais tem uma história, e aí o tour te explica aquela história. Esse do Marrocos mesmo, eu fiz várias perguntas pro guia, que era da cultura marroquina mesmo, e ele foi me respondendo, coisa que se eu viajasse sozinha, eu não teria tido como obter essas respostas. Só em literatura, coisa assim, mas mesmo assim eu não tenho aquela certeza que é realmente esse o jeito que o pessoal vive. Então,
por esse lado, eu gostei muito do tour e eu recomendo o tour para quem vai para esses países mais diferentes, como por exemplo Marrocos. Hoje, se eu voltasse lá, eu não voltaria para todas as cidades que eu fui, até porque agora eu já conheço algumas, eu voltaria para as que eu mais gostei. E hoje eu provavelmente iria sem tour, porque eu já vi como é. Eu provavelmente pegaria os mesmos hotéis que eu peguei dessa vez, e eu me sentiria tranquila para ir sem o tour. Mas se eu fosse para algum outro país parecido com o Marrocos ou tão diferente quanto, eu ainda continuaria pegando um tour. Voltando ao preço do tour, eram 950 euros cada um, com uma refeição por dia já inclusa, hotéis inclusos e alguns passeios já estavam inclusos também. Como era um tour privado, só eu e meu marido, facilitou bastante pra gente. Por quê? Porque a gente podia incluir o retirado do tour, o que a gente achasse que era legal ou não. Então eles tinham um tour padrão, um pacote padrão que a gente visitava os locais padrões, mas por exemplo, no nosso caso, tinha um dia que era ficar na piscina do hotel, lá descansando, relaxando. E aí a gente comentou com o guia que a gente não tinha interesse em ficar lá na piscina do hotel relaxando, que se tivesse mais alguma coisa para fazer, a gente preferia fazer. E aí o guia então nos levou nas montanhas onde foi gravado o filme A Múmia. Foi bem legal, foi bem diferente e a gente gostou. Então, o legal de fazer um tour privado é que por mais que seja um tour, tu consegue customizar um pouquinho. Então, para quem é mochilão, eu particularmente acho, eu acho que eu não conseguiria viajar com aqueles tours de excursões, que vai 30, 40 pessoas, agora todo mundo aqui, agora todo mundo ali. Então eu achei que esse se encaixou bastante com o meu perfil, assim, e eu gostei bastante, super recomendo. Bom, então, por onde foi a nossa entrada no Marrocos? A gente escolheu chegar por Casablanca. Por que não Marrakech? A gente olhou os horários dos aviões, e assim, normalmente também a gente gosta de viajar à noite, 5, 6 horas, porque aí a gente aproveita o dia naquela cidade que a gente tá, chega no hotel cansado, dorme e no dia seguinte aproveita tudo também. Só que para o Marrocos é bem complicado, os voos normalmente são na metade do dia, meio-dia, 2 horas da tarde. Por esse motivo, a gente optou por chegar em Casablanca, pela questão dos voos mesmo. A gente achou que se encaixava melhor no nosso roteiro chegar por Casablanca. A migração foi bem tranquila mesmo. A gente passou normal, perguntaram pra gente quantos dias a gente ia ficar, aí a gente respondeu, já passou e deu. O nosso primeiro dia em Casablanca, essa nossa chegada, a gente não contratou o tour. Por quê? Porque como a gente ia chegar na metade do dia, tipo 4, 5 horas, o tour ia cobrar um dia a mais da gente. E esse dia a gente não ia aproveitar nada, então ele ia cobrar um dia de tour para levar a gente do aeroporto até o hotel. Então a gente alugou o Ibis, que Ibis é padrão em qualquer lugar do mundo, apesar que lá o Ibis era bom, mas era um pouquinho mais sujinho, assim, mas foi tranquilo. Aí a gente chegou lá e esse primeiro dia a gente não pegou tour, a gente chegou no aeroporto, trocou dinheiro, pegou um trem e foi pro nosso hotel. No próximo vídeo eu vou explicar como que foi a saída até o hotel, e tudo certinho. Mas foi bem tranquilo, não precisa se preocupar. O único problema é que eles não falam inglês. Então a gente foi comprar o ticket, a gente fazia gestos para explicar aonde que a gente queria ir. Na hora de descer, a gente tinha anotado tudo bem certinho, o ponto que a gente ia descer e tal. Mas qualquer coisa que a gente queria se comunicar era por gestos, porque ninguém falava inglês. Uma outra coisa, como que é a roupa no Marrocos, né? Que bastante gente tem essa dúvida, porque lá eles usam as burcas e tal. Eu tava com uma calça leg e com uma blusa mais soltinha. Nos pontos turísticos eu não tive problema algum. Pode ir com essa roupa, tá tranquilo, tranquilíssimo, na verdade. Peguei trem, tudo certo, ninguém ficava me olhando. Algumas pessoas ficavam me olhando assim com cara estranha. Mas não a maioria. O resto estava tudo certo, não tive problema algum utilizando essa roupa. Porque Casablanca é uma cidade bem ocidental, por causa das negociações e tudo mais, então vai muita gente para Casablanca. O pessoal de Casablanca faz muitos negócios com o pessoal da Europa. Então eles são mais ocidentalizados, assim, inclusive no ano que a gente foi, que foi 2015, abriram o primeiro sex shop do Marrocos, em Casablanca. Então, Casablanca é a cidade
mais ocidentalizada do Marrocos. Sobre trocar dinheiro. A gente sempre opta por trocar dinheiro no país por causa do câmbio, que sai bem mais barato do que trocar aqui no Brasil. A gente trocou logo que chegou no aeroporto, mas assim que saía do aeroporto já tinha um outro local para trocar dinheiro também, e o câmbio era bem mais em conta do que dentro do aeroporto. Claro que fora do aeroporto não tem toda aquela segurança que se tem dentro do aeroporto, mas estava mais barato. Da próxima vez que eu for, eu trocaria fora do aeroporto. Uma outra coisa também bem diferente no Marrocos é a comida. Depois eu vou fazer outros vídeos explicando as comidas, o que a gente comeu e tudo mais. Mas a comida lá é bem diferente, é bem mais temperada, tem muito mais condimentos do que a gente costuma utilizar aqui no Brasil, pelo menos na região sul, né? Mas é muito gostosa também. Acho que era isso para apresentar o Marrocos para vocês. No próximo vídeo, então, eu vou contar como é que foi a nossa experiência em Casablanca, como que a gente fez para ir do aeroporto até o nosso hotel, o que a gente visitou em Casablanca e para onde a gente foi depois. Gostaram do vídeo? Se inscrevam no canal Viagem Sem Medo e acompanhem também o nosso blog. O nosso blog vai estar sempre sendo atualizado com os preços que a gente pagou nos hotéis, na comida, nas viagens de trem, passagens e tudo mais. Então acompanhem lá também, que daí vai ter um pouquinho mais de informação do que aqui no vídeo. Tá bom? Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!